Diz que para um juiz se tornar político, ele tem que se desincompatibilizar do cargo tantos meses antes de concorrer. Por que é que o inverso não vale? Para que um político se torne um juiz, ele tenha que se desincompatibilizar do cargo político para poder ser juiz do STF. Porque o Flávio Dino, ele dormiu senador e acordou ministro do STF. Diz que para um juiz se tornar político, ele tem que se desincompatibilizar do cargo tantos meses antes de concorrer. Por que é que o inverso não vale? Para que um político se torne um juiz, ele tenha que se desincompatibilizar do cargo político para poder ser juiz do STF. Porque o Flávio Dino, ele dormiu senador e acordou ministro do STF. Mas ninguém pensa nesse país de gente chucra, de gente burra, ninguém pensa e as pessoas vão tocando. Então eu quero deixar claro aqui, quero deixar muito claro que isso que a Globo está fazendo com André Mendonça é criminoso. Isso é fake news, isso é sórdido, isso é sujo. Isso é coisa não de jornalista, é coisa de bandido. Em primeiro lugar, porque o André Mendonça não é político. Vamos imaginar que fosse. Ele não é amigo do Flávio. Não é que ele tem uma formalidade, mas ele tem uma preferência política pelo Flávio. Nem isso. Nem isso. O ministro André Mendonça, como bom juiz do STF, ele não nutre simpatia por político nenhum. Não nutre! E tá certo, porque o juiz tem que ser assim. Então é uma fake news que o André Mendonça estaria sendo constrangido. E outra mentira é, e digo isso de primeira mão, o André Mendonça não falou com o advogado de Vorcaro porcaria nenhuma! E essa frase do Juca falando o relator ganhou é um ensaio, é uma jogada ensaiada. Eu ia falar ensaio jogado. Ensaiaram e jogaram, mas é uma jogada ensaiada com quem? Quem? Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes, na semana passada, ele já começou. Essa prisão do Vorcaro está me cheirando a tortura do século XXI, a lavajatismo. Pipó, pipum, sinto cheiro de pum. Sinto cheiro de Deltan Dallagnol. Sinto cheiro de tortura, de pau de arara do século XXI. Tanto que ele pediu vista. Não só da prisão do Vorcaro, mas do pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, e do primo do Vorcaro, Felipe Vorcaro. Sabe que ele fazia troca-troca com o primo dele quando ele era criança, Rolly? Lá em Minas, né? Tinha umas cabrinhas e tal. Mas o que tem a ver? É que fala de primo e tal. Entendi. Não é porque aí, ó, agora o primo dele, um põe na poupança do outro, né? É o troca-troca. Aí, então, vocês pegaram o desenho da coisa? Sim. O Gilmar deu a deixa. O Alexandre de Moraes e o Gilmar são vasos comunicantes desde que o STF perdeu as estribeiras. Um está fazendo a retaguarda do outro. Sim. O Floriano de Azevedo Marques é apaniguado do Alexandre de Moraes. É o capanga, né? Dentro do TSE. É amigo do Juca. Que, para não passar vergonha, porque vale lembrar, a proposta de colaboração premiada do Vorcaro era uma chicana. Era uma
manifestação de superioridade ao sistema judiciário. Ele escolhia quem ia ser delatado ou não, sendo que a Polícia Federal, não a política, mas a profissional muito bem apartada pelo André Mendonça, já tinha descoberto muito mais do que aquilo que ele tinha a oferecer. Então, como o Juca é um dos advogados mais caros do Brasil, para ele não perder valor de honorário, o que ele vai falar? O relator venceu, sendo que o relator jamais levantou a voz, sendo que o relator sequer conhecia o conteúdo da proposta de delação premiada quando eles fizeram soltar pelo Globo de que o André Mendonça não estaria satisfeito com o conteúdo da delação porque ele simplesmente não conhecia esse conteúdo. Então não tem essa de o relator venceu. O que está acontecendo aqui é claro. O Gilmar quer soltar o Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro e o Felipe Vorcaro, dizendo que o André Mendonça está torturando os Vorcaros, quando na verdade ele não está. E quando também, nesse país, nós temos um preso político chamado Jair Messias Bolsonaro, dentre outros presos políticos, que só é um preso político porque foi preso em um processo que se baseou em uma delação fajuta, ou essa sim obtida à base de tortura, que foi a do Mauro Cid, que chegou a ter a sua mulher, a sua filha e o seu pai ameaçados em vídeo, para quem quisesse ver, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é amigo do Floriano, que é amigo do Juca, que não pode perder seus valores de honorários, então eles estão numa jogada ensaiada. E esta é a fake news, Cláudio Caivão. É isso mesmo. Olha, Pavinato, desculpa, eu me alonguei, mas isso, eu pus essa notícia para falar que é fake news. É extremamente importante e olha só que interessante, né? Eu vou dizer, eu tô lendo o seu livro, ó, deixa eu mostrar o livro do Pavinato aqui, ó. Ele não faz propaganda de si mesmo, então eu vou fazer. Eu tô lendo e é sensacional. E me chamou a atenção, porque a hora que você estava contando isso das fake news, né, dessa fake news, Pavinato, eu me lembrei de Alan Turing. O Alan Turing, o matemático do filme, que é retratado no filme Jogo da Imitação, e que decifra o código nazista, né, que eles utilizavam para mandar mensagens. Então você hoje está tendo o seu dia, a sua noite, Alan Turing. Você está decifrando esse código. Exato. E olha o que eu tinha feito de avaliação, Pavinato, hoje mais cedo aqui, já transmitindo para o meu canal. Delação versus o vazamento. Essa delação, ela foi proposta no dia 19/3, agora de 26, né? 19 de março. Portanto, ela já está sendo arrastada há 65 dias. E, dentre esses 65 dias, quando a gente volta 13 para trás, Pavinato, foi a ocorrência do vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro. A gente já tinha dito aqui, eu já tinha dito e falei isso hoje, que esse vazamento partiu da própria equipe do Vorcaro. Não estou alegando nada quanto ao Juca, nem ninguém da equipe. Não, mas é assim, os sinais são muito claros de que tenham saído do próprio Thiago Miranda. Perfeito, perfeito. Já saiu até foto, né, print das conversas dele. Então saiu da equipe de Vorcaro e, a meu ver, para criar uma cortina de fumaça, agora trazido por você essa nova informação para mim, de que para pressionar o André Mendonça para que possivelmente ele se achasse envergonhado em virtude da questão do Flávio Bolsonaro. Então faz todo sentido a avaliação política que eu tinha feito. E aí eu estava dizendo para o meu público o seguinte, e vou só que o erro aqui de cálculo deles é aí que a pessoa, quando você não sabe uma coisa, não queira ser o estrategista. Porque o que as pessoas contavam? Nós vamos fazer isso para constranger o André Mendonça. Só que nem o Juca sabia, nem o Alexandre de Moraes sabia, nem o Vorcaro sabia, nem o Thiago Miranda sabia, que o André Mendonça não é amigo do Flávio Bolsonaro. Então só faltou esse detalhe. Então,
A gente sabe que é fake news da Globo, a gente sabe que é fake news do Juca, porque eu estou falando aqui. Que você Agora vem um André advogado, se o advogado quiser me processar, fala, não, você está dizendo que eu estou mentindo? Eu estou afirmando aqui que o senhor Juca, o advogado, está mentindo. E está mentindo porque eu estou aqui sustentando uma informação do ministro André Mendonça. Não existiu tal coisa de relator venceu. Porque o relator nunca esteve disputando com o advogado. Perfeito. Mas olha só o que eu tiro de informação e faço análise, baseado inclusive nessa mesma frase. Quando ele diz o relator venceu, é que nessa queda de braço, chamemos assim, de você, como advogado, tentar caçar nulidade, que pelo que você está trazendo para a gente aqui, trouxe a prova do que eu já imaginava. Eles estavam tentando postergar ao máximo, misturando tudo isso, colocando Flávio Bolsonaro dentro dessa fervura para caçar uma nulidade na prisão, como você trouxe da questão do Gilmar Mendes, já pensando em soltar os Vorcaro. Além disso, mostra que, e porque ele venceu, na palavra aí do Juca, porque ele está se pautando pela estrita legalidade. Você disse aqui, ele não teve acesso à delação, porque está com a Polícia Federal. E a Polícia Federal é quem está negociando essa delação com os advogados. E disse, olha, aqui não tem prova. Eu tenho mais prova aqui da minha investigação do que as que você está propondo na sua delação. Então isso aqui é nulo. Não preciso nem apresentar para o relator. E aí, por fim, isso tudo para proteger Moraes, que era a análise que eu estava fazendo. Essa postergação dessa delação é porque o maior prejudicado, quando tiver as provas de fato, vai ser o Alexandre de Moraes. A consequência é que é ajudar, ou iria ajudar, ao Lula. Mas não ajudou, não deu o resultado pretendido. Tanto que agora ele tira o Juca e coloca um outro advogado para começar de novo essa delação. E aí eu coloco outros ingredientes, que é o que eu ia colocar, Pavinato. Nós temos uma série de derrotas do Alexandre de Moraes que agora se acumulam. Então, a primeira foi lá atrás com o Alan dos Santos, que não teve a extradição autorizada pelos Estados Unidos. A gente teve outra nos Estados Unidos bem recente, que é a do Ramagem. Você teve a na Espanha do Oswaldo Eustáquio. Agora você teve na Itália a da Carla Zambelli. E você teve na Argentina dos 5 presos do 8 de janeiro que estavam lá e um deles já teve a sentença de asilo. E vale acrescentar também que a Justiça dos Estados Unidos autorizou ele ser citado agora por e-mail. Exatamente. Agora tem mais essa que cai como uma bomba e que já mobilizou o STF na proteção do Alexandre de Moraes. Então me parece que está abrindo uma janela de oportunidade para o Vorcaro. Agora sim fala, bom, ele já está minado, ele perdeu a sua força, agora eu vou entregar a delação, porque o que eu quero mesmo é me ver livre desse negócio. Então eu vejo o momento futuro no Brasil, esta e a próxima semana, como muito auspicioso. Holliday, estamos carecas de saber que o Globo tem um lado, essa história toda, e que o Alexandre de Moraes está com o popô exposto. De novo. E agora, quem poderá nos defender? Pois é, Pavinato, engraçado, né? Eu não tinha, evidentemente, essas informações que você nos trouxe, e que é muito importante porque muitas vezes nós, que não temos a informação de bastidor, tomamos a nota da imprensa como verdadeira. Então é importante que, sabendo da verdade, se traga com todas as letras como você fez aqui. Mas mesmo sem saber disso, eu já tinha cogitado em casa com os meus botões. Espera aí, essa história não está fazendo muito sentido. E muito por conta do que foi dito à época em que Vorcaro escolheu o Juca. O que se dizia, e aí coincidia o que eu ouvia de alguns deputados e o que eu ouvia na imprensa, era que o Juca prezava muito pelos seus relacionamentos no Supremo, criados de tempos atrás, né? Ficou muito famoso, principalmente no caso do Mensalão, mas já tinha relacionamentos anteriores. E que era muito difícil de se imaginar este mesmo Juca
com relacionamentos de décadas com alguns ministros do Supremo, agora, de repente, advogando para alguém que em algum momento poderia vir a delatar algum ministro ou alguns ministros deste mesmo Supremo. Portanto, era muito provável que Juca não seguisse com a delação se percebesse que isso pudesse atrapalhar o seu relacionamento no judiciário. Paralelamente a isso, ele também tem muitos clientes ligados ao Centrão e poderia acabar havendo um conflito de interesses e não poder continuar com este caso. Agora, claro, com você trazendo essas informações, fica tudo muito claro. E é um momento mais do que sensato para que a Vocaro finalmente traga uma delação de verdade, uma delação que realmente entregue aquilo que o Brasil quer saber e não aquilo que a Polícia Federal está há poucos dias ou quem sabe horas de descobrir, que é o que veio acontecendo. Quer dizer, ele ignorou Ciro Nogueira na delação, logo em seguida a PF descobre que ele tinha uma relação muito próxima com Ciro Nogueira. Então você vai vendo que a PF está sempre um passo adiante. Se Vocaro quiser algum benefício, terá que agir rápido e parece que ele percebeu o momento. Meus queridos, e nessa segundona, para a gente não acabar o dia triste, não é? Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar-nos na companhia agora dessa grande artista da música popular brasileira. Presta atenção, a receita para não dar errado. Você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.